inicio cumprimentando a mesa, na pessoa da sua presidência, o senhor relator, os integrantes da comissão, uma nota de elegância, agradecer a confiança dos parlamentares que subscreveram o requerimento e que proporcionam essa audiência, né? Sei que há um outro requerimento do PSOL, as deputadas Líria e Sâmia, né? Provavelmente será prejudicado, porque, né? Mas é uma honra poder ser indicado por mulheres tão aguerridas. Sei que no momento vivem uma situação protocolar, né? Faz parte do rito, estou percebendo como o rito opera, né? Mas quero lhe dizer que, como expressão da cidadania, as senhoras honram o mandato e a representação popular. Não posso me dirigir a todos os deputados parlamentares, mas vou me permitir, presidente, fazê-lo numa deputada que não integra a comissão, a deputada Natália Bonavides, pelo menos não vi na galeria, né? Por uma questão afetiva, né? Conheci a deputada Natália, estudante de Direito, eu sou professor de Direito, né? Fui reitor da minha UNB, na minha universidade, fui diretor da Faculdade de Direito da UNB e conheci a deputada Natália, estudante ainda, lá no Rio Grande do Norte, dirigente do Centro Acadêmico Amaro Cavalcante, na faculdade, deputada, que a senhora sabe, foi fundada e teve como seu presidente, seu diretor primeiro, o meu avô, o desembargador Floriano Cavalcante de Albuquerque, né? Então, estendo os cumprimentos feitos à deputada Natália por puro afeto, né? Infelizmente, eu voto em Brasília, mas a todos os demais parlamentares que honram esta Casa de Leis, de representação popular, né? Quero dizer que é uma honra, porque frequento esse tipo de audiência há muito tempo. Eu prestei depoimento na Constituinte, em abril de 1987, na Comissão de Cidadania e Direitos, então presidida pelo saudoso deputado Lisânias Maciel, né? E o tema da minha exposição naquela altura... Sugerir um microfone de mão. Porque estou me havendo mal com esse? O tema da minha apresentação naquela reunião em 1987 foi a construção social da cidadania, instrumentos de participação direta e de iniciativa populares como garantia da cidadania. Era um debate estranho ao Brasil, o Brasil colonial, né, que ainda se inscreve na cultura dos favores, mas não dos direitos, como lembra Victor Nunes Leal, coronelismo, inchado e voto, né? E que ali, naquele momento, modificou completamente o significado do processo deliberativo parlamentar, mas também nas dimensões de participação de toda a governança no país, a democracia participativa, a democracia direta, a democracia, né, que se inscreve não como uma forma de governo, porque ela não é só isso, é uma forma de sociedade, é um modo pelo qual, no protagonismo dos sujeitos sociais, que a professora Marilena Chauí indica que é o espaço onde os sujeitos coletivos do social se instalam como formuladores do processo democrático e da criação de direitos, né?
Por isso que a nossa Constituição diz que aquele enorme elenco de direitos que figura do artigo 5º não exclui outros que derivem ou da natureza do regime, portanto, se o regime é democrático, é característica dele a criação permanente de direitos, ou dos princípios que a Constituição adota, como, por exemplo, os direitos humanos, né, que nós aprendemos a respeitar não tanto por convicção, mas por adesão à cultura burguesa que instalou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Olympe de Gouges tentou fazê-lo em relação às mulheres, mas foi guilhotinada porque não era casta, não era virtuosa, não era do lar. Quando a mulher se põe na luta política, este é o modo de desqualificá-la. Há outros piores, o feminicídio, por exemplo, né? Então, senhores deputados e senhoras deputadas, como o tempo é curto e como eu sei do cuidado, já vi várias observações sobre o Código Penal, sobre eu sou convidado, mas não quero sair indiciado nisso. Eu escrevi e vou pedir ao senhor presidente que receba. Eu sei que os anais vão registrar pela gravação, mas eu escrevi a minha apresentação, né? E começo até fazendo menção a muitos estudantes que estão aqui. Eu, há pouco vi a vice-presidente da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, da qual sou membro, né? Estudantes da minha universidade. Em respeito a eles, muitos estudantes, alunos, inclusive, que integram as assessorias e alguns parlamentares. Escrevi para ser fiel ao meu enunciado, ao que eu estou dizendo com muito cuidado, né? E com toda a cautela, porque daqui a 10 anos alguém pode pedir o registro da minha manifestação. Mas eu queria fazer referência a duas ex-alunas que escreveram há pouco um ensaio para uma revista da Faculdade de Direito da UNB, da pós-graduação, toda ela dedicada a homenagear as contribuições críticas que minha linha de pesquisa oferecem às teorias críticas do direito. E essas autoras, Eneida Vinhares Belo Dutra e Sabrina Durigon Marques, no volume, ofereceram um ensaio com o seguinte título: O Legislativo convida José Geraldo de Souza Júnior, tecendo o fio democrático da formação jurídica crítica no espaço da política. E recupera, deputada, muitas das participações que tenho tido ao longo dos anos, não só lá na Constituinte, mas em comissões deliberativas de várias formações, na Câmara, no Senado, comissões mistas. Me lembro que participei da comissão mista que discutia a PEC de revisão parcial da Constituição, presidida com muita linheza pelo deputado Michel Temer. Participei há pouco da comissão que discutia na Câmara as medidas do Ministério Público contra a corrupção, coordenada numa relatoria muito elegante, embora com divergências de posição, do deputado seu conterrâneo, Onyx Lorenzoni, né? E as escritoras fazem um balanço desse processo para concluir que o fio conduzido por essas participações no Parlamento representa, né, um modo enfático de afirmar o direito de conquista da cidadania, não restrito apenas à defesa de determinados direitos, mas que se corporificam como lutas pela Constituição como sujeito social que emerge e se emancipa consciente de suas próprias forças. Na sequência, o ensaio percorre uma longa série de participações aqui, né, para encontrar um vetor que a caracterize. E esse vetor, dizem elas, é o diálogo entre a academia e o poder legislativo,
como forma de afirmar a relevância da democracia, tanto para a ação política, quanto na formação jurídica defendida como instrumento de liberdade, obtendo-se como resultado um fio condutor que transporta os valores democráticos por meio da defesa inconteste da cidadania ativa. Não é a cidadania passiva, a cidadania do sufrágio, mas é a cidadania da reivindicação social, aquela que nos retira da condição, José Murilo de Carvalho diria, de bestializados, para contribuirmos com a construção de valores e de institucionalidades que transformem a realidade e concretize o chamado projeto de sociedade, que é a definição mais atual da democracia. E é daí que eu tiro, em função do convite, o primeiro balizamento contextual que procuro estabelecer. São 35 anos de amadurecimento de um programa constitucional que coloca a democracia e a justiça social em seu centro de realização, sobretudo no processo legislativo, em todas as dimensões desse processo, desde os procedimentos preparatórios, nos trabalhos de comissões e no momento deliberativo final, alguns terminativos nas próprias comissões. Afastar-se desse processo é trair a Constituição e é trair o projeto de sociedade. Por isso se diz exatamente que esse projeto democrático é o que legitima a experiência de protagonismos sociais legítimos, né, que definem as conquistas que vão atualizando os fundamentos de uma sociedade livre, emancipada e democrática. Não fosse isso, ainda estaríamos marcados pela primeira Constituição, a da mandioca, que alienava o humano do trabalhador, da mulher, dos clérigos, de todos aqueles que não fossem gente de bem. Entendido a ser gente de bem, não como dignidade, mas como proprietários, gente que tem bens. Por isso que a Constituição é chamada de mandioca, porque ela era censitária. Só era cidadão um homem branco, católico, proprietário. Os demais, talvez nem gente fosse, como não eram os trabalhadores, alienados do humano, servos persona non habet. O escravo não é pessoa humana. Ou indígena. Falaram do CIMI, me lembro de uma matéria do Porantim, falando de trabalhos de um jagunço, de um pistoleiro, já naquele tempo a serviço do latifúndio. Dizia ele, memórias, atirei nele, no índio. Quando cheguei perto, vi que chorava. Parecia gente. Claro que, se ele soubesse que era gente, na consciência dele, ele não ia se inibir, ele ia cobrar mais, né? A tabela da pistolagem tem preços para índio, para deputado, para poceiro, para religioso, né? Para jornalista de jornais internacionais, né? Para deputados também, vários companheiros de lutas históricas estão hoje sendo alvo de reivindicação, de esclarecimento da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Então, esse é um primeiro horizonte que eu queria tratar, que construir democracia, que não é uma representação do jurídico como artefatos quantificáveis em prateleiras de um almoxarifado regulatório, mas é perceber como as relações expandem e revelam o processo tenso, dramático, conflitivo do humanizar-se. Nós não nascemos humanos. A condição biológica não nos define. O humano, o filósofo Hegel dizia, é uma experiência na história. A gente se faz humano, a gente se torna humano. E por isso que a escritora Simone de Beauvoir, hegelianamente, vai dizer, não se nasce mulher, torna-se mulher. Porque não é um dado da biologia, é um dado da história, é um dado da política.
é um dado que implica lutas dramáticas. As lutas do passado que sacrificaram no processo de reivindicação social a vida e a dignidade daqueles que foram criminalizados e que nos legaram o que hoje a gente chama de nosso direito. Por isso que o 1º de maio é o Dia do Trabalho. Recuperação da execução de 4 trabalhadores enforcados por fazerem greve em Chicago. O que reivindicavam, deputado? Reivindicavam a jornada de 8 horas. A jornada de 8 horas, né? Então, é esse processo tenso que eu digo que vai balizar o segundo momento contextual para tomar o título da convocação, do convite que recebi, que é necessário reconhecer os sujeitos que se movem no processo democrático e de realização de direitos. Os sujeitos que se movem e que realizam direitos. Nosso direito, né? Slogan da campanha de anistia: Tiradentes, um governo o condenou, a história o absolveu. E hoje é nome de presídio, até o time de futebol da polícia é o Tiradentes Esporte Clube. No sistema de intensa atuação democrática, esses sujeitos são principalmente coletivos e se inscrevem nos movimentos sociais. É o movimento feminista, é o movimento antirracista. Não são individualidades, são subjetividades transitivas. Alguns juristas atinaram com isso e falam de percepção coletiva de interesses gerais ou difusos. Mas mesmo aí, o Ministério Público soube transformar isso em agenda de produção de acordos, de termos de conduta, de formas de pactuação, ainda que, salvo no crime, quando se individualizam as condutas. É preciso individualizar as condutas, né? Estamos vendo agora, por exemplo, que numa CPI próxima há uma grande mobilização, não de sujeitos, mas de mobilizações arregimentadoras que ocuparam a esplanada, investiram contra os símbolos da República, da democracia e da Constituição. Suas condutas estão sendo individualizadas, estão sendo inseridas em indiciamentos que vão aferir o seu grau de culpa com o devido processo legal e com todas as salvaguardas do direito de defesa. O fato é que essa condição tensa, crítica... Sim, já caminhamos para 5 séculos de latifúndio. Estou falando de um trabalho de Alberto Passos Guimarães, que se chamava 4 séculos de latifúndio, né? Publicado em 1963. Depois ele publicou A Crise Agrária, em 1978, e As Classes Perigosas, Banditismo Rural e Urbano. Exatamente para mostrar, né, que a luta por novas formas de acesso à terra, território, reforma agrária, são estratégias que politizam o processo. E por isso que se descriminalizam na sua motivação e nos seus fundamentos. Por isso que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, a propósito, inclusive, de um apresamento de representantes de movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, no Pontal de Paranapanema, indiciados pelo crime de esbulho, vejam em algumas lapelas, invasão, né? Foram descriminalizados no julgamento, porque o tribunal entendeu que quem ocupa terra para fazer cumprir a promessa da Constituição de realizar a reforma agrária politiza um debate que envolve o interesse geral de toda a sociedade. Descriminalizou a conduta. O voto era do ministro Luiz Vicente Sernichiaro, que, à época,
presidia a Comissão de Reforma do Código Penal. Não pode ser, está no voto dele, ipsis literis, considerado esbulhador, núcleo típico à invasão, quem ocupa núcleo político, terra, para cumprir programa previsto na Constituição de realizar a reforma agrária. O tempo foi encerrado, senhor presidente. O senhor vai dar mais algum tempo? Eu vou dar. Mais 5 minutos, por favor, para o nosso convidado. 5 minutos? Sim. Alguns que eu vi pelo YouTube tiveram 10, mas eu concluo no 5. Não, eram 20, professor. Exato, eu vi. Isso. O senhor só começou a falar realmente no assunto quando o seu assessor... Presidente, conduz o processo. Presidente, chamou a atenção. Quando o governador Caiado esteve aqui, a gente teve que ouvi-lo por uma hora. Ok. Já acertei com o convidado, obrigado. 5 minutos. Eu me submeto aos senhores. Os senhores são os donos do protocolo Nós queremos e ouvi-lo. do decoro. Podem se Nós queremos manifestar. ouvir. Eu sou muito bem-vindo. É uma honra ter o senhor aqui. Ao contrário do que fizeram aqui com os outros convidados nossos. Lembrando, né, que Está muito boa a fala, viu, casa, professor? A gente é cortês, não é isso? Com certeza. E, ao contrário do que a esquerda fez aqui, nós estamos querendo ouvir Vossa Excelência. Aliás, eu escrevi um artigo sobre... um artigo interessante, Democracia, Crises e Rupturas, era sobre o projeto democrático da direita, em que eu defendi que havia um projeto democrático, com um único limite, é de não poder ser plenamente democrático, porque quando ela se confronta com aquele momento em que radicalizar a democracia é a expectativa da história, em todos os lugares do mundo, inclusive no bonapartismo de Napoleão III, ela apela para o golpe. Lá no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, não estou falando daqui, tá certo? Estou falando lá de... O que eu quero dizer é que o ministro Celso Furtado, que foi criador da SUDENE, ministro da Cultura, declarou alto e bom som que o MST, que é alvo da discussão, era o movimento social mais importante no mundo no século XX. Frase do ministro Celso Furtado. A maioria é muito jovem, não sei se terá, a não ser pelos livros de história, se cultua o campo, lido o ministro... mas eu digo que o que o ministro disse não é diferente do que diz o Papa Francisco, com a sua concepção teológica do que ele chama dos 3 T's, terra, teto e trabalho. E me recordo de uma carta que o cardeal Michael Cesarmi, secretário do dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Integral do Vaticano, que abriga nossas comissões de Direito e Justiça, de Paz e Justiça, em que o Papa saudou as famílias sem terra do Brasil, que, diz o Papa, seguem realizando ações de solidariedade ao Brasil. O motivo do reconhecimento do Papa ao MST, um movimento altamente reconhecido e premiado mundo afora, recebido por reis, por rainhas, por primeiros ministros, é por ter distribuído 2,5 milhões de toneladas de alimento para combater o Covid-19, que, como nós vimos pela CPI do Senado, não foi uma contrapartida equivalente ao que o movimento social realizou no que o Papa chama de alegria pelo gesto bonito de distribuição de alimentos que as famílias da reforma agrária no Brasil estão realizando nesses tempos da Covid-19. Então, para encerrar, presidente, tenente-coronel, sabe o que é isso? A medalha do pacificador. Espero que o senhor seja membro da mesma ordem que o Exército me otorgou. Está gravando, hein? O Exército brasileiro, né? O Exército de Rondon, morrer se preciso for, matar nunca. O Exército de Pandiaca Lógeras, o primeiro e talvez um dos mais importantes ministros da Guerra Civil. O Exército de Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, das 2 colunas que levaram a modernização para o país, né? O Exército do Marechal Lott, né? Que
mesmo com o Custódio de Melo sendo alcançado pela artilharia do Forte São João, né, virou a barra e, graças ao Marechal Lott, sufocou o golpe, né? Então, eu finalizo dizendo assim, que o meu vínculo aqui é a relação entre a academia. Eu sou professor, discuto tese. Acabei de aprovar uma tese de um jovem que está aqui no ambiente. A tese dele é o dia em que o MST ocupou a Bolsa de Valores. Não foi a ocupação no estilo do Occupy Wall Street, foi de lançamento de debêntures, de estoques, de ações das cooperativas afiliadas ao Movimento Sem Terra e à Via Campesina, que agora capitalizam, né? Porque é curioso, né? Falamos de revolução, mas o reivindica o Movimento Sem Terra é reforma agrária, né? Então, a academia leva muito a sério esse tema. Estou concluindo. Também o Congresso, que se constitui pela força instituinte dos movimentos sociais, o Congresso foi criado pelas forças instituintes dos movimentos sociais. Vejam a história. Recuperem a memória da instalação da Constituinte. Lembrem da luta para abreviar o período de tutela pretoriana, a construção dramática do espaço de deliberação que se estabeleceu nesse ambiente para construir uma democracia participativa e democrática. Então, o Congresso também deveria levar a sério, né? Eu estou usando a expressão porque é do filósofo Dworkin, levando o direito a sério, né? Eu digo, levar a democracia a séria, para ser ele, Congresso, o promotor da valorização de um programa de atuação emancipadora que caracteriza os movimentos sociais e que angariam reconhecimento quase universal. Claro que o MST, um desses movimentos, é conflito, mas é também projeto. Conforme disse esses dias, li esta semana no site do GGN e também do Instituto Humanitas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, uma entrevista concedida pelo promotor de justiça Marcelo Goulart. Entrevista muito interessante, que avalia a conjuntura democrática, mas que, ao ferir esse tema, e fechando a minha última frase, ele diz: nesse projeto, o título da entrevista é Cidadania e Reforma Agrária, o que está em causa, né? Ele diz, nesse projeto, não é só a reforma agrária que está em causa, por ser, e é, uma das principais formas de emancipação do povo trabalhador, mas é também a democratização do acesso à terra, da produção econômica e ecologicamente sustentável do campo, que é o mais básico para todos, assegurar soberania alimentar e assegurar acesso igual na mediação de uma constitucionalidade que acolhe porque emancipa e dá status de dignidade participativa a todos e todas, no contexto legítimo da participação democrática no espaço público da cidadania. O urbanista pode fazer as cívitas, pode fazer a urbis, funcionalidade, beleza, como os que nos fizeram aqui, mas a polis, só o povo pode realizar. Só no processo político de emancipação que uma cidadania ativa constrói uma sociedade verdadeiramente democrática. Só na emancipação, que significa vencer as formas ainda recrudescentes entre nós, que expoliam e oprimem, que nós podemos afirmar a dignidade includente de direitos iguais para todos. Que eu acho que é o belo trabalho que os constituintes de 88 legaram à Câmara dos Deputados, ao Senado, ao Congresso, e que eu tenho sido testemunha ao longo desses anos, nas várias comissões que participei, de um modo muito eficiente, muito qualificado de afirmação e de realização da promessa democrática que a nossa Constituição contém. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado.